Meus amores, bem-vindos. Eu tô com vontade de começar um quadro novo que chama Amor no Divã, onde eu vou aprofundar os conceitos do amor com os conceitos psicanalíticos. Vocês sabem que eu tô fazendo formação em psicanálise, então hoje vai ter muito Freud, Winnicott, Melanie Klein, Lacan, pra gente falar sobre a automaternagem como uma solução e um caminho pra gente lidar com o nosso medo do desamparo, com medo do abandono, com essa sensação de inadequação e essa nossa vontade de querer agradar o tempo todo, não só as nossas mães, mas os nossos chefes, nossos amigos, nossos namorados e por aí vai. Todo homem precisa de uma mãe, já diria a música linda do Tom Veloso. E sim, todos nós precisamos de uma mãe para nos reconhecermos como gente. E todos nós tivemos mães ou cuidadores que nos faltaram. E não foi por mal, foi por humanidade mesmo. A questão é que essa falta, ou o excesso de crítica, ou um olhar punitivo, a oscilação de humor, as ausências, a comparação com a sua irmã mais nova, a exigência, tudo isso acaba moldando a percepção que a gente tem da gente mesma. Porque o que eu quero trazer aqui muito através do olhar psicanalítico é que a gente se entende pelo mundo a partir do olhar das nossas mães. E aí, nessa ausência de uma validação absoluta, porque ninguém vai ter essa validação absoluta, na ausência do colo quentinho, da sensação de completude que a mãe dava quando ninava o bebê, a gente passa a nossa vida adulta inteira buscando novas figuras maternas. Então é muito comum a gente começar a perceber que a gente busca nos nossos chefes essa figura do pai ou da mãe, nas amigas mais próximas, no namorado, na terapeuta dos florais. É esse mesmo colo que a gente não teve na infância, essa validação, esse você é bom, você é o melhor de todos, vai nessa, tô aqui por você, que a gente busca lá. E aí a gente continua a operar numa chave infantil. E essa busca muitas vezes mais nos angustia e nos aprisiona do que nos conforta. Porque a gente está buscando esses pais e essas nossas mães como quem tá ali criança. Eu falo que às vezes eu me sinto uma eterna criança com desenho, assim. Pai, vem ver meu desenho, vê como ficou legal. A gente tá sempre querendo agradar, sabe? Ser a criança exemplar, o funcionário exemplar. E aí a gente compete com os outros irmãos, sejam esses irmãos os seus colegas de trabalho, as outras amigas, que você fica assim, será que ela tá falando mais com fulana do que comigo? Ou as mulheres ou homens que você acha que você tá competindo em relação ao coração desse cara. E a gente vai sempre ficando com medo de ser desprezado, preterido, porque a pessoa escolheu outra pessoa. Aqui é o infantil em nós que fala. O mesmo infantil que fala quando a gente se sente sem chão depois de um fim de um namoro. Ou então, quando a sua melhor amiga muda de cidade por conta do trabalho do noivo dela e você tá super feliz por ela, mas você se sente traída, você se sente trocada. Isso é o infantil em nós. E falar do infantil em nós não é desmerecer, tá, gente? Não é falar sobre imaturidade. Acho que isso que é muito importante. Talvez uma das coisas que mais nos angustie e nos deixe mais desamparado é exatamente a gente ter essa ideia de que crescer e ser adulto é bem resolvido, sabe? Para que a gente possa parar de se sentir essa criança perdida, precisando de colo, atenção, aprovação, hoje eu quero trazer esse conceito da automaternagem. A automaternagem é esse convite para a gente poder desenvolver ferramentas, práticas, recursos que construam essas mães internas. Que a gente possa se validar, se amparar. E isso de maneira nenhuma tem a ver com você ser autossuficiente, sabe? Uma proposta de, eu me amo, eu me basto, não preciso de ninguém. Isso é bobagem, esse discurso é mentiroso, só deixa a gente se sentindo mais inadequado, mais ansioso, mais carente. Acho que a grande angústia que a gente tem como adultos é não chegar nesse lugar de, não me abalo com o comentário dos outros, eu sou mais eu. A gente tem ainda esse ideal de que crescer é não precisar de ninguém. A gente sempre vai precisar de pessoas. Nós somos seres sociais. A gente precisa do afeto do outro.
e a gente se entende no mundo a partir do olhar do outro e das nossas relações. A questão é o quanto a gente vai validar o nosso valor ou moldar as nossas ações a partir do outro ou a partir da gente. A gente pode querer estar sem precisar estar. Quando a gente aprende a se automaternar, a gente começa a ficar menos abandonado, menos desamparado, e com isso a gente fica menos à mercê dos namorados abusivos, dos chefes que são carrascos, da amiga que muitas vezes é tóxica, dos pais que fazem críticas construtivas para o seu bem, mas estão ali o tempo inteiro invalidando o seu ser, o seu sentir. Quem nunca aqui ouviu? Mas você também, né? É muito carente, nossa, mas você é muito preguiçosa. Mas você não podia ser organizada como seu irmão? Nossa, você é tão melancólica. Eu ouvia muito isso. E aí você entende que essas pessoas te amam apesar de você ser quem você é. E você tem que correr para corrigir isso antes que as outras pessoas que não te amam incondicionalmente te abandonem ou nunca fiquem com você. Bom, então como eu falei aqui, esse quadro é o Amor no Divã, e eu vou trazer esses conceitos psicanalíticos. É interessante porque justamente nesse ciclo da minha formação de psicanálise, eu estou estudando a formação do eu. Então eu quero trazer o olhar do Freud, do Winnicott, da Melanie Klein e do Lacan para a gente entender como esse eu se forma. Então quais são também os ecos dessa relação que a gente tem com as nossas mães e com os nossos cuidadores e como esses ecos viram aqui, essas vozes que falam que a gente é inadequada, que a gente tem que mudar, que a gente tem que ser a nossa melhor versão, eles acabam virando um estreitamento do ser. Eles moldam os adultos que a gente é hoje, os adultos que a gente acha que a gente é hoje, porque muitas vezes a gente tá com esse olhar muito mais crítico do que deveria, e essa corrida para ser esse ideal de nós mesmos. A gente quer ser esse ideal de nós mesmos porque a gente aprendeu que sendo ele a gente vai ser amado. E aí a gente busca esse ideal para ser amado pelas nossas figuras maternas, de novo, sendo ela a mãe, a avó, o pai, o chefe, a pessoa que comenta todas as suas fotos dos seus vídeos no Instagram, a amiga que escolhe você como uma única acompanhante para a viagem internacional que ela ganhou do trabalho. Você quer ser valorizada e validada por essas pessoas. E aí, quando a gente tá nesse mecanismo infantil, o que a gente faz? A gente se adequa para receber carinho. Vocês percebem que todos os exemplos que eu tô dando têm a ver com validação? E se a gente tá esperando essa validação a partir do olhar do outro, a gente vai ficar refém dessas tais regras que a gente entende que são as regras do outro, né? O que será que ele espera de nós? O que eu tenho que melhorar para ser digno de ser amado? O que eu tenho que esconder para ser digno de ser amado? Eu vou explicar como isso se constitui para a gente chegar nesse convite da automaternagem. Então vamos falar um pouquinho desse processo de construção do eu, dessa falta, desse olhar do outro, para aí chegar na automaternagem. Essa automaternagem tem muito a ver com um resgate de si. E Resgate do Eu é o nome do curso que eu desenvolvi, que é um curso para trabalhar o amor próprio, muito ligado nesse lugar da autocompaixão, da validação e não da autoestima e da valorização de si. É um mergulho interno, é uma perspectiva que está sendo muito bonita e transformadora com os meus alunos, porque eles ajudam a gente a se automaternar, a se conectar com o próprio sentir, com as suas faltas, com os seus medos, com as suas inadequações, e trabalhar tudo isso para poder entender que você é digno de ser amado como você é e que você pode ter medo, você pode ter dúvidas. Se você quiser saber mais sobre o curso, o link está na descrição do vídeo. E agora vamos à psicanálise, porque esse quadro vai chamar Amor no Divã e é isso que a gente vai fazer aqui. Então, não poderia começar com ninguém menos do que Freud, pai da psicanálise. No texto dele, Introdução ao Narcisismo, ele já explica. Vou ler aqui as palavras dele, tá? Uma unidade comparável ao ego não pode existir no indivíduo desde o começo. O ego tem de ser desenvolvido. O que ele quer dizer com isso? Que essa nossa noção do eu se dá a partir do contato com os nossos cuidadores e prioritariamente com as nossas mães. Esse desenvolvimento do eu vem a partir do olhar da mãe. Freud chama isso de narcisismo primário. Narcisismo para o Freud não é esse conceito
do senso comum, que a gente entende como uma pessoa, que é pavão. Narcisismo é essa percepção de si, é você voltar a libido, a sua energia para você. Quando a gente é bebê, o narcisismo tá todo voltado pra gente. A gente entende que aquela mãe tá pra gente, que o cobertor tá pra gente. Eu vou ler mais um pouco do texto dele para ilustrar esse raciocínio. Pro recém-nascido, todos os objetos à sua volta, tal como sua mãe, são partes de si próprio. Ou seja, vemos nesse momento que a criança se vê plenamente satisfeita em si mesma, já que na sua mente tudo pertence e faz parte de si própria, e que ela é o centro do mundo. Tem alguém que você conhece que continua se sentindo assim? Pois é. Mas se você for uma criança como a maioria de nós, seguindo Freud, dentro de algumas semanas, essa criança começa a perceber que os seus desejos, como fome, frio, sede, só são sanados por uma outra coisa, um outro alguém. E é nessa fase que ela começa a se encerrar nesse narcisismo primário. E aí ele segue. O indivíduo leva uma existência dúplice. Uma para servir às suas próprias vontades, às suas próprias finalidades, e a outra como um elo numa corrente. Uma corrente que ele serve contra a sua vontade, ou pelo menos involuntariamente, para retomar o contato com o outro, para retomar essa atenção da mãe. Ou seja, já nos primeiros meses de vida, a gente entende que a gente vai ter que se adaptar, que a gente vai ter que chorar para ter essa atenção de volta. A gente já entende a falta dessa mãe como uma ameaça real de morte. A gente precisa ser cuidado. E isso vai gerar dois movimentos em nós, né? Primeiro, a gente se adaptar para chamar essa atenção dela. Então é isso que eu tô falando de poder fazer esses barulhos, demonstrar o desconforto. Depois é a gente fazer coisas que a gente começa a perceber que essa mãe vai gostar. Você ri, ela ri, você faz a caretinha, ela faz carinho. Aí você vai criando um repertório de coisas que você pode fazer para ser querido, que tem a ver com a validação do outro, e não coisas que você gosta de fazer. E quando essa mãe não vem, a gente começa a achar que tem algo errado na gente. Porque como o Freud falou, nesse momento é tudo sobre a gente, se essa mãe tá lá ausente, foi por um erro seu, por uma falha sua. Ele fala que essa imagem materna vai pautar todas as nossas relações amorosas. A forma como a gente foi amado primariamente pauta todos os nossos amores. E aí, você que tá ouvindo esse vídeo e é mãe, eu tenho certeza absoluta que muitas vezes você demorou para acudir o seu filho, ou que você foi menos paciente do que você normalmente é, não porque você ama menos ele, mas porque você tá com um pepino no trabalho, porque você discutiu com seu marido, porque você tá com dor de cabeça. Nem tudo é sobre ele. Mas quando a gente é pequeno, a gente não entende isso. E mesmo adultos, a gente segue achando que existe algum problema com a gente. Quem nunca falou aqui quando terminou uma relação, mas qual que é o problema comigo? O que é que eu fiz? O que é que eu deixei de fazer? A gente fica tentando se ajustar para retomar a atenção e o amor dessas mães simbólicas. Quanto mais você quer acertar, menos você se permite ser você, o que vai te deixar mais angustiado. Winnicott é outro famoso psicanalista e ele tem um texto que chama O Papel de Espelho da Mãe e da Família no Desenvolvimento Infantil. E ele explica pra gente, eu vou ler um trechinho aqui do texto dele também. No desenvolvimento emocional individual, o precursor do espelho é o rosto da mãe. O que vê o bebê quando olha para o rosto da mãe? Que olhar é esse que está olhando para você? É perdido? É impaciente? É afirmativo? Esse é o começo de uma troca significativa com o mundo. A gente se percebe e percebe o mundo através do olhar da mãe. Ou seja, quem aqui teve mãe muito crítica? Para além do bebê, né? Aquela coisa que você fazia uma coisa, a mãe falava, ai, lá vem você fazendo bagunça. Ai, mas vai encher o saco de novo. Você começa a se sentir inadequado. Em outro trecho ele diz assim, alguns bebês, tantalizados por esse tipo relativo de fracasso materno, então é quando a mãe não estava, quando ela foi impaciente, quando ela estava ausente, quando ela fez um comentário invalidante, começam a estudar as feições maternas, numa tentativa de predizer o humor da mãe. O bebê rapidamente aprende a fazer uma previsão. Bom, por enquanto eu posso ficar seguro, posso esquecer minha agonia, posso esquecer o mau humor da mãe e ser espontâneo, mas a qualquer momento o rosto dela se fixará
ou o seu humor vai mudar e aí a angústia vem, o desamparo vem e esse bebê fica querendo ler o tempo inteiro a feição, o que vai mudar para se antecipar e tá sempre agradando. Alguém se sente assim? Um bebê grande tentando antecipar? O que significa essa mensagem que esse cara mandou? Nossa, essa cochichada que o chefe deu com outro diretor na sala de reunião, o que será que é? A gente tá assim até hoje, tentando ler as feições para agradar. Esse estado de tensão faz com que a gente se desenvolva nessa direção de atender um ideal de eu. Quem determinou esse ideal de eu? Você mesmo, com a sua pura liberdade? Ou o seu inconsciente que tá ali, ó, pegando todos esses traços das vezes que você foi elogiado pela família, pelo chefe, para moldar esse padrão e aí sim poder ter esse colo. Ah, essa pessoa teve sucesso assim, vou pegar um pouquinho disso. Nossa, minha mãe elogiou fulana, vou ser igual fulana. E aí a gente fica querendo se adequar como crianças para ganharmos os aplausos, os parabéns e o bolo de sobremesa dos pais. Tem nesse texto, o Winnicott traz um exemplo clínico e eu queria analisar ele com vocês porque provavelmente você que está me ouvindo já passou por uma situação parecida. Ele conta assim, ó. Eu quero referir-me em primeiro lugar a uma mulher das minhas relações que se casou e educou 3 belos filhos. Era também um bom apoio para o marido, que tinha um trabalho criativo e importante. Por trás dos bastidores, essa mulher permanecia sempre próxima à depressão. Perturbava seriamente sua vida conjugal, acordando a cada manhã em estado de desespero. Nada podia fazer a respeito. A solução da depressão paralisadora vinha apenas quando, depois de levantar-se e ao final das suas abluções, se vestia e podia arrumar o rosto. Olha a expressão que ela falava, arrumar o rosto. Sentia-se então recuperada e podia enfrentar o mundo e assumir as suas responsabilidades familiares. Essa pessoa, que Winnicott diz ser extremamente inteligente e responsável, acabou eventualmente por reagir a um infortúnio, desenvolvendo um estado depressivo crônico que terminou por transformar-se num distúrbio físico crônico e deformante. O exagero prende-se à tentativa de fazer com que o espelho note e aprove. A mulher tinha que ser sua própria mãe. Se tivesse uma filha, sem dúvida, teria encontrado grande alívio, mas talvez a filha sofresse pela importância desmedida que ela teria para a vida dessa mulher, quanto à correção da incerteza do amor e do respeito dessa mulher. Nessa história, quando a gente ouve essa mulher, aonde ela tá, né? Ela se arruma, então ser ela não é suficiente. Ela serve o marido, serve os filhos. Isso é muito traço de codependência, tem vídeo de codependência que eu postei semana passada, vale ver. Mas o que ele está mostrando? Um quadro de uma mulher que, como não se sente digna de ser quem é, faz algo para ser amada pelo que faz. E aí, por que a gente não se sente digno? Porque todos nós ouvimos comentários invalidantes e nenhum de nós atendeu 100% às expectativas dos nossos pais. Voltando a Freud, ele fala que se a gente prestar atenção à atitude dos pais afetuosos para com os filhos, a gente tem que reconhecer que ela é uma revivência e reprodução do seu próprio narcisismo, que há muito tempo eles abandonaram. O que ele quer dizer? As pessoas cresceram, tiveram que se adequar, atender às outras demandas, e aí quando eles têm um filho, é como se a criança, isso palavras do Freud, tá? A criança concretizará os sonhos dourados que os pais jamais realizaram. O amor dos pais, tão comovedor e no fundo tão infantil, nada mais é senão o narcisismo dos pais renascido. É o meu filho. Tem um caráter projetivo dos pais. A criança é um sintoma dos pais. Um professor me falou isso na formação de psicanálise e eu acho maravilhosa. Você que está ouvindo esse vídeo foi imaginado, foi desejado antes de você nascer. No olhar da mãe tem essa expectativa dela. E aí, por mais bondosa e amorosa que sua mãe e seus cuidadores tenham sido, como eles estão nesse processo narcísico, isso vai afetar você. E aí vale a gente perdoar eles e se perdoar. Eles foram pais e mães possíveis. Inclusive o Winnicott tem esse conceito da mãe suficientemente boa, que eu vou trazer aqui em breve.
E a gente poder perdoar eles e se perdoar vai tirar a gente desse looping de correção que só estreita as nossas relações. Lacan é outro psicanalista famoso e ele também tem um texto célebre onde ele fala sobre esse estádio do espelho, que a gente se reconhece a partir do olhar da mãe. Então ele fala que a mãe põe um bebezinho ali para olhar no espelho e antes da gente se entender na identidade, a gente se entende a partir da mãe que olha aquele bebê. Ele fala de um conceito que eu acho muito interessante a gente conversar, que é sobre a identidade alienante. Ele fala assim: ao tornar-me eu me afasto do eu. Por quê? Esse eu que você está se tornando é sempre um movimento para tentar resolver na sua condição de eu a sua discordância com a própria realidade. É importante a gente prestar atenção em que direção a gente está indo. Né? De novo, por isso que eu acho lindo esse trabalho que eu tô fazendo no Resgate do Eu, que é esse curso. Tem uma aula só sobre abraçar o seu caos, sobre entender os seus limites, sobre trabalhar você não num autodesenvolvimento, no ser a sua melhor versão, e sim em ser o seu ser possível, em entender a sua humanidade, porque a gente lida muito bem com a humanidade do outro, né? Todo mundo é mais empático, mais carinhoso com o amigo, com o funcionário, mas com a gente tá o tempo inteiro se criticando. Lacan fala que a gente vive o efeito no homem de uma insuficiência orgânica da sua realidade natural. A gente se aprende insuficiente. Vocês entendem? Agora, porque todos nós nos sentimos insuficientes e essa não é uma questão só sua, esse ideal ele é formado pelo olhar dos cuidadores, mas também pela cultura e pela tribo. Ou seja, as pessoas com as quais a gente se relaciona, o tipo de trabalho e as verdades que são ditas pelos seus chefes, as pessoas que você segue no Instagram, tudo isso molda esse ideal de eu e faz com que você corra ali atrás para ter de novo esse colo da mãe e essa validação dessa mãe e dessas figuras maternas. Isso tudo cria uma série de pensamentos ruminantes e ecos na nossa cabeça. E esses ecos viram verdades. E aí você vai o quê? Se tolindo para não ouvir mais esses ecos, se desmerecendo. E aqui, antes de trazer a automaternagem e os caminhos possíveis, eu queria trazer mais um conceito psicanalítico que vem da Melanie Klein. A Melanie Klein é uma outra psicanalista maravilhosa. E além dela estar alinhada com tudo isso que a gente falou, do nosso conceito de eu vir a partir do olhar da relação com a mãe, ela traz uma outra camada que também explica o nosso mal-estar e o nosso medo do desamparo e do abandono. Ela fala assim: a primeira fonte externa de ansiedade pode ser encontrada na experiência do nascimento. Já somos ansiosos e persecutórios desde o nascimento, que a dor e o desconforto que ele sofre, assim como a perda do estado intrauterino, são sentidos pelo bebê, como um ataque por forças hostis, isso é, como perseguição. Ou seja, desde o início da vida, a gente se sente perseguido. Não é que algo aconteceu. Esse mal-estar, né? Até Freud fala do mal-estar na civilização, é uma coisa que acompanha a gente. Acho que é importante a gente entender isso, porque isso faz a gente normalizar a angústia. Todo mundo tá angustiado e desamparado. Você não é uma pessoa incapaz ou imatura emocionalmente. E aí a gente aprende a usar essa maternagem para amparar essa situação. Esse desamparo também muitas vezes vem da desautorização do sentir. Porque voltando às mães e aos cuidadores, muitas vezes a gente ouviu: engole o choro, ai, não é pra tanto, ai, vai fazer birra, vai fazer manha. Quer dizer, a gente já tá angustiado e a gente não pode colocar pra fora. E aí a gente segue adultos assim, pautados por essa lembrança infantil, pelo infantil em nós. Bom, automaternagem, como eu disse no começo do vídeo, não é você se completar e ser autossuficiente. É você lidar com a falta sem se desesperar. É falar: tá tudo bem, pode ter medo, se acolher, vai passar. Trouxe alguns pontos do que seria se automaternar. Primeiro, é criar intimidade com as suas próprias vontades, emoções e necessidades físicas e emocionais. Sem julgar, sabe? É perceber mesmo. Hoje eu tô com fome, eu tô cansada, eu tô irritada. Eu vejo que a gente faz esse movimento, mas já julgando. Mas eu não deveria. Eu tô com sono, será que eu tô preguiçosa? Mas eu posso ou não posso
tá com ciúme, são sempre réguas externas. Se automaternar é se olhar por dentro. Também é saber diferenciar o que é demanda do seu pai, do seu chefe, do grupo, o que é esse eu ideal, que é porque eles querem, e o que você quer para você. E se permitir ir além dos desejos deles, entender que esse ir além não vai gerar punição e abandono, porque a gente fica com medo disso, né? Se eu não fizer exatamente o que essa pessoa falou, eu vou ser punida, eu vou morrer pobre, eu vou ser demitida. E com isso a gente vai se tolhindo. A gente tem que aprender a decepcionar os pais reais e simbólicos. Se automaternar é se acolher mesmo tendo decepcionado alguém. E não se contaminar se essa pessoa falar, você também é uma maldita. A gente vai ouvir críticas. E ouvir as críticas sem se identificar com as críticas também é um processo de automaternagem. Um outro movimento muito importante da gente fazer é sair desse lugar do seja a sua melhor versão, entender que tá tudo bem ser quem você é. Sabe, mãe, quando olha o bebê ali acabou de nascer, na maternidade tem vários, aí você que só foi visitar um amigo fala, nossa, mas esse bebê é estranho, é horroroso. E a mãe tá lá, ai, mas que lindo, ai, que fofinho. É esse olhar amoroso que você tem que ter pra você. E tá tudo bem, isso não é ser autocomplacente, isso não é passar a mão na sua cabeça. Isso é só poder se olhar com mais carinho, com mais amor. Eu vejo que muitas vezes a gente traz esse carrasco interno, e aí dividindo com vocês, né? Eu tô essa semana trabalhando na praia, porque eu tô escrevendo um livro pra HarperCollins, e ontem eu trabalhei até 1h30 da manhã e hoje eu acordei às 9. E eu acordei às 9 pensando, meu Deus do céu, acordei às 9, que tarde. Ai, eu não estou tão comprometida com o trabalho. Eu tava cansada, eu trabalhei até tarde. Se automaternar é poder isso, cuidar do meu cansaço, do meu descanso e também cuidar do meu trabalho e fazer com que todas as outras horas sejam produtivas e cuidar do que eu quero fazer. Por mim e não para agradar o chefe, para agradar o pai, para agradar a editora. Isso faz com que a gente seja mais agente e menos fantoche dessas paixões e necessidades do outro, sabe? Acho que esse processo de estar atenta às próprias necessidades é um grande gesto de amor. E a gente tem que poder celebrar as nossas conquistas. Mas isso só é possível se a gente parar de achar que já começou errado. Se automaternar é identificar o incômodo, mas não se identificar com o incômodo. E aí, pensando numa boa mãe, se automaternar é também celebrar as pequenas conquistas. Sabe, mãe que fala, ai, que bonitinho, começou a engatinhar, ai, olha que fofinho, faz bolinha na boca. A gente tem que poder ser um pouco mãe babona da gente mesmo, sabe? A gente tem esse olhar tão crítico e principalmente nós mulheres não fazemos isso porque parece que a gente vai ser arrogante, metida. Treina, se valida. Eu tenho tirado fotos de momentos gostosos meus, print de tela e guardo numa pastinha. É importante pra gente ter esse repertório, sabe? Igual mãe que fazia álbum da gente quando era criança, faz um álbum das suas conquistas, das suas gostosuras com você mesmo. Tem um outro ponto da automaternagem que eu acho lindo, que é a gente poder se dar colo. Sem querer resolver, sabe? Porque às vezes a gente quer resolver, a gente quer entender. Às vezes é só um colo que a gente precisa, sabe? Pensa de novo na mãe no shh. É só um banho quente, um chazinho, um vinho. A Contente fez um post que eu achei tão bom, que ela falava assim, a gente se acostumou tanto nesse modo de sobrevivência que os dias que você não tem que lutar, você fica meio perdida. Mas eles existem e você tem que merecer eles. A gente se acostumou tanto com o desconforto, com os dias de luta, que a gente não se permite só se acolher, ter dias de glória. E aí, fazendo outro paralelo com a mãe boa, se automaternar é também quando você se machucar. Então, lembra a criança, ralou o joelho e a mãe vai lá, cuida do curativo, fala, eu sei que dói, é chato, mas vai passar. Se você se machucou, se você foi demitida, se você tá com o coração doído porque você levou um pé na bunda, é se acolher, cuidar e vai passar. Mas não é falar, tá vendo? O problema é seu. A gente vem nesse lugar como adultos, né? E esse movimento gera uma paralisia gigante nas relações pessoais. Porque se a gente não pode cair, se a gente não pode errar, a gente não tenta, a gente não se coloca. Aí você vai na reunião de trabalho e você não fala.
porque você acha que o chefe vai brigar com você, porque você já falou demais e foi punido uma vez. É preciso poder acolher o erro sem fazer com que isso seja uma marca de uma falha de caráter, porque na maioria das vezes não é. Se automaternar é também poder se permitir sentir o medo sem desabar e sem se paralisar. Porque muitas vezes a gente cresce e fica não querendo ter medo, né? Porque medo não é coisa de adulto independente. Criança pode ter medo. Acolhe o seu medo porque ele fica menos paralisante. Se automaternar também é escolher a melhor escolinha e cuidar das companhias. Pensa, quando o pai vai escolher a escola dos filhos, né? Ai, tem que ser uma escola legal, com uma boa pedagogia, que tem crianças e famílias interessantes. Escolha essas famílias que a gente escolhe quando adultos. Lembra que esse ideal de eu é pautado pela tribo? Escolhe a sua tribo. Talvez a gente tenha aqui, 40 anos e seu pai vai seguir fazendo, sabe? Assim, aquele rolling eyes, tipo, ai, lá vem ela com esse papo. Nossa, muito sonhadora. Também, de novo, vai reclamar disso daqui? A gente vai ter 80 anos e ele vai continuar fazendo isso. E aí, aquele exemplo, né? O chefe vem aqui e faz assim, e cochicha na orelha da outra pessoa que trabalha com você, e você já se sente deslocado. Você já lembra de quem você era na 5ª série B, que não estava dentro da turminha popular. A gente vai estar o tempo inteiro cercado de pessoas que nos invalidam. Poder escolher pessoas que validam a gente, que acolhem a gente, faz com que a gente aprenda a se amar e se automaternar. Por isso que eu falo que o amor, ele é holístico e ele tem que ser trabalhado o amor próprio, as redes de afeto e o par romântico. E aí eu tô trazendo cursos para esses 3 pontos, tem o link dos 3 cursos aqui. Se a gente não tiver os nossos cisnes, a gente vai estar sempre se sentindo um patinho feio. E esses outros patos aqui, pais e mães patos, vão sempre falar que a gente é um pato feio demais. E aí eu termino esse Amor no Divã com outro trecho de Winnicott que eu gostaria de fazer também essa proposta de trabalho dele como meu convite pra gente. Ele fala assim: essa é a forma pela qual me apraz pensar meu trabalho, tendo em mente que se eu o fizer suficientemente bem, o paciente descobrirá seu próprio eu e será capaz de existir e sentir-se real. Sentir-se real é mais do que existir. É um modo de descobrir um modo de existir como si mesmo, relacionar-se aos objetos como si mesmo e ter um eu para o qual retirar-se para o relaxamento. Que a gente aprenda a existir, a relaxar sendo quem a gente é. Que a gente não queira crescer, amadurecer, mudar. A gente pode se acolher. A gente pode cuidar da nossa criança ferida ao invés de querer curar a criança ferida. Essa jornada diz mais sobre o resgate, sobre o colo e sobre a maternagem do que sobre a reinvenção. Espero que a gente possa se cuidar juntos, se automaternar juntos. Contem comigo nessa jornada. E se vocês puderem, quiserem, escreve quais termos e conceitos psicanalíticos vocês gostariam que eu analisasse. Vou adorar trazer isso mais pra cá.